Boa noite. Boa noite. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal declara o ex-juiz Sérgio Moro parcial num caso que envolve o ex-presidente Lula. As provas do processo do triplex do Guarujá vão ser anuladas. O ministro Marco Aurélio rejeita o recurso do presidente Jair Bolsonaro contra medidas de restrição decretadas por 3 governadores. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, toma posse numa cerimônia fora da agenda. O governo federal reduz pela 6ª vez a previsão de doses de vacina a serem entregues no país. E pela primeira vez, o Brasil passa a marca de 3.000 mortos por Covid em 24 horas. Mais de 900 pacientes aguardam um leito de hospital no Paraná. Pesquisadores da Fiocruz identificam alterações nas variantes do coronavírus que podem reduzir a capacidade de reação dos anticorpos. O Jornal Nacional está começando. Pela 6ª vez, os brasileiros receberam a notícia oficial do governo de que terão menos vacinas disponíveis do que previa o cronograma anterior. Quase 10 milhões de doses a menos em abril. E depois de 8 dias desde o anúncio de que seria o novo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga tomou posse, numa cerimônia fora da agenda e longe da imprensa. A pressão política para acabar com a indefinição à frente do ministério foi tamanha que o presidente Jair Bolsonaro fez uma cerimônia às pressas. Foi um ato a portas fechadas, nem apareceu na agenda do presidente. E só oficializado horas depois, quando saiu a nomeação em edição extra do Diário Oficial. Os estados estão pedindo socorro. Ao saudar o novo ministro, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde reforçou que o combate à pandemia tem que ser amparado na ciência e lembrou que tem alertado reiteradas vezes sobre os perigos da ausência de uma condução unificada e coerente de combate à pandemia. As consequências são sentidas nos hospitais lotados, nas filas de atendimento, no luto de um número crescente de famílias. Em nota ao presidente Bolsonaro, a Confederação Nacional dos Municípios também chamou a atenção para a necessidade de enfrentamento da pandemia com base na ciência e fez um apelo para que o presidente da República assuma de forma inadiável seu dever de coordenar a nação, respeitando a população, a ciência e a comunidade internacional, com a humanidade e a empatia exigidas de um chefe de Estado. Prefeitos e governadores reforçaram a necessidade de vacinas, mas pela 6ª vez, o Ministério mudou a previsão total de doses que serão entregues. O cronograma oficial na plataforma Localiza SUS prevê ainda para este mês, que termina semana que vem, 8 milhões da vacina Covaxin, que ainda não tem autorização da Anvisa. E para abril, reduz em quase 10 milhões a expectativa de doses. Saíram da planilha 1 milhão de doses da Pfizer e outros 8 milhões e 850 mil da Oxford, produzidas pela Fiocruz. Sem vacinas, os hospitais estão cada vez mais lotados. O Ministério se reuniu com o grupo de trabalho da Procuradoria-Geral da República que monitora a crise na saúde e apresentou um mapa sobre os estoques de oxigênio no país. Segundo o Ministério, 7 estados estão em alerta e em outros 6 a situação é crítica. Acre, Rondônia, Mato Grosso, Amapá, Ceará e Rio Grande do Norte. Além da falta de oxigênio, estados e municípios vêm alertando para a falta de medicamentos para intubação. Na semana passada, o governo anunciou uma requisição administrativa de todos os estoques dos laboratórios. O assunto foi tema de uma reunião hoje na Anvisa, com representantes da indústria, dos hospitais e secretários de saúde. As farmacêuticas disseram que a requisição impacta no planejamento de produção e distribuição e que pode faltar remédios na rede privada. A mesma reclamação foi repetida na Câmara, em uma audiência com deputados. A partir do momento que há uma requisição administrativa, sem olhar o todo do Brasil,
nós vamos ter problemas seríssimos, porque vai vestir um santo e despir vários outros. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Nós precisamos ter o Ministério da Saúde muito consciente que não adianta o Ministério da Saúde ficar fazendo requisições administrativas dentro das empresas. Ele vai retirar produto das empresas e as empresas não vão conseguir fornecer a outros entes, quer dos estados e municípios, quer do setor privado. Secretários de saúde estaduais e municipais reforçaram que, sem a requisição, os hospitais públicos não terão como atender os pacientes. As medidas de requisição administrativas não são as que nós queremos que ocorra, mas é a que, de forma imediata, coloca medicamento na ponta. É respeitado os contratos vigentes, quer públicos, quer privados. Está sendo respeitado, né? Então, assim, é importante que se diga isso, que não está limpando tudo que tem em detrimento dos contratos existentes, que é público ou privado. O Ministério da Saúde, que é responsável por mediar o abastecimento de forma global, também foi convidado para participar da audiência, mas não mandou representante. Enquanto faltam vacinas, oxigênio hospitalar, medicamentos essenciais para o enfrentamento da pandemia, sobra estoque de remédios sem comprovação científica, indicados e distribuídos pelo governo. A Associação Médica Brasileira, que em julho do ano passado chegou a defender a autonomia do médico ao receitar esses medicamentos, agora adotou uma posição mais firme. Num boletim divulgado hoje, condenou o uso de remédios sem eficácia comprovada contra a Covid. Reafirmamos que, infelizmente, medicações como hidroxicloroquina, cloroquina, ivermectina, nitazoxanida, azitromicina e colchicina, entre outras drogas, não possuem eficácia científica comprovada de benefício no tratamento ou prevenção da Covid-19, quer seja na prevenção, na fase inicial ou nas fases avançadas dessa doença, sendo que, portanto, a utilização desses fármacos deve ser banida. Faltam medicamentos para intubação de pacientes acometidos pela Covid-19. Não existe um calendário consistente de vacinação. Não há leitos em unidades de terapia intensiva. Fake news desorientam pacientes. Médicos e profissionais de saúde exaustos já são em número insuficiente em diversas regiões do país. Por fim, a AMB indica 13 pontos para enfrentamento da pandemia. Entre eles, ações para solucionar a falta de medicamentos, isolamento social, uso de máscaras e a necessidade de acelerar a vacinação. Sobre a queda no número de vacinas previstas para abril, o Ministério da Saúde declarou que não é o responsável pela redução e que monta o cronograma com base no quantitativo previsto e enviado pelos fabricantes. E o cronograma de vacinas para abril deve sofrer ainda uma nova redução. Agora há pouco, a Fiocruz informou que não vai entregar todos os 21 milhões de doses que estavam previstos. A redução deve ser de 2 milhões de doses, segundo a Fundação, por causa da complexidade da produção. O estado de São Paulo registrou um novo recorde de mortes em 24 horas. A despedida de uma vida inteira não dura mais do que alguns minutos e é restrita apenas aos parentes mais próximos. Por causa do risco de contaminação, todos precisam usar equipamentos de proteção. No hospital de campanha de Heliópolis, na zona sul de São Paulo, o necrotério foi montado num container. A Andréia é gerente de enfermagem e acompanha esse triste ritual desde fevereiro, quando a unidade reabriu. Isso tem sido bem doloroso, tanto para nós quanto para a família. No momento de convocar a família e informá-la que ela perdeu o seu ente querido, isso aí é bem difícil para a gente. As autoridades de saúde de São Paulo já previam que o estado pudesse registrar 800 mortos num único dia nesta semana. Mas nas últimas 24 horas, essa marca foi ainda mais trágica. 1.021 pessoas morreram de Covid no estado. O secretário estadual da Saúde diz que alguns óbitos são de dias anteriores e acabaram sendo registrados juntos. Na perspectiva de aporte
de casos que aconteceram no domingo, nós tivemos 144, portanto, muito abaixo da média. E de domingo para segunda, 44 óbitos. Portanto, muitíssimo abaixo dessa média que nós realmente estávamos esperando que eventualmente pudessem acontecer. Portanto, esses dados, eles, apesar de chocarem e que chocam, porque são realmente vidas que se perderam, eles não retratam essas 24 horas. A medicação para sedar pacientes que precisam ser entubados só dá para mais uma semana. E o governo do estado diz que o problema é a falta de fornecimento pelo governo federal. O Ministério da Saúde afirma que começou a entregar hoje mais de 1.400.000 unidades de medicação para todo o país. As cidades do ABC estão reabrindo hospitais de campanha, mas os leitos são ocupados rapidamente. Elas pediram que o governo do estado decretasse o lockdown, mas não foram atendidas. Optaram então por um feriado de 9 dias, começando no próximo sábado. Uma das restrições será a proibição da venda de bebidas alcoólicas. Em São Paulo, o Hospital Estadual da Vila Penteado abriu mais 10 leitos de UTI, mas o governo avisa que não tem condições de montar novos leitos na mesma velocidade em que a pandemia avança. 25 hospitais regionais do estado estão com 100% de ocupação nas UTIs. A prefeitura trabalha com 3 hospitais exclusivos para a Covid, chamados de hospitais catástrofe. O marido da Simone está na UTI de um deles. Dá medo. De um dia para o outro eles falaram que ele não está mais aqui comigo. Isso dá medo. Isso dá muito medo. Na fila de espera por um leito de UTI são hoje 767 pessoas, segundo as prefeituras da região metropolitana. De acordo com o levantamento da nossa produção, 101 pessoas morreram à espera de uma vaga de UTI só este mês, uma média de 4 por dia. A Márcia acaba de perder o pai, seu Claudenor, de 75 anos. Até domingo, meu pai era uma pessoa na fila esperando um leito de UTI. Hoje, para a sociedade e principalmente para a saúde, meu pai é simplesmente um número de morte por Covid. Mas para mim, ele continua sendo meu pai. Mais de 900 pacientes de Covid esperam a liberação de um leito no Paraná. Dona Odete tinha 83 anos e ficou uma semana internada com Covid em uma unidade de pronto atendimento de Cascavel, no oeste do Paraná. Ela morreu antes de conseguir transferência para o hospital. E aí os médicos falavam que tinha que esperar, mas esperar o quê? Mas sempre eles falavam a mesma coisa, não tem, por enquanto não tem, não saiu vaga em nenhum lugar. Só este ano, 1.110 pessoas com Covid morreram enquanto aguardavam por um leito em hospital. Os dados são da Secretaria Estadual de Saúde e consideram apenas o interior do Paraná. De janeiro até agora, as mortes na fila de espera por UTI e enfermaria aumentaram mais de 9 vezes. Em janeiro foram 93, em fevereiro 176 e em março 841 pessoas já perderam a vida em unidades de pronto atendimento ou hospitais de pequeno porte. Essas pessoas estavam assistidas num leito de emergência de uma unidade de pronto atendimento, num leito de estabilização de uma ambulância do SAMU, de um leito de um hospital de pequeno porte. Agora, do dia 10 de fevereiro para cá, nós temos uma outra realidade, um outro vírus. É como se nós tivéssemos uma outra doença, um outro coronavírus circulando, atingindo as pessoas por contágio e fazendo a doença avançar numa velocidade muito maior. Em Curitiba e região metropolitana, que tem uma central separada, só em março, 235 pessoas morreram enquanto esperavam um leito para Covid. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, 30% dos pacientes têm aguardado por UTIs por mais de 24 horas. Antes, só 8% ficavam mais que um dia na fila. Hoje, a fila de espera por um leito hospitalar no estado é de 921 pessoas. Mais da metade precisa de UTI. Nós abrimos mais de 4 mil leitos Covid. Então, assim, é um número absurdo nesse momento. Ainda estamos no pico, não começou a baixar.
Segundo o levantamento do Imperial College de Londres, cada 100 pessoas contaminadas pelo coronavírus no Brasil transmitem a doença para outras 123. Pesquisadores da Fiocruz identificaram uma nova mudança na estrutura de variantes do coronavírus que circulam no país. É uma mutação ainda rara, que pode reduzir a capacidade de defesa dos anticorpos. Os pesquisadores da rede genômica da Fiocruz já analisaram amostras de pelo menos 2.000 pacientes de Covid desde o início da pandemia. E agora encontraram pela primeira vez alterações importantes na estrutura do vírus em 15 amostras que vieram de 7 estados: Rondônia, Amazonas, Maranhão, Bahia, Alagoas, Minas Gerais e Paraná. A mutação aconteceu na proteína Spike, que permite a invasão do vírus nas células do nosso corpo. Essa mudança pode fazer com que a Spike não seja reconhecida ou que seja reconhecida apenas parcialmente pelos anticorpos. É como se o vírus pudesse ficar invisível. A pesquisadora da Fiocruz, Paola Rezende, explica que essa alteração foi encontrada nas variantes brasileiras N9, P2 e na P1, que é predominante no momento, e que até então elas não tinham apresentado a alteração, já comum nas variantes do coronavírus no Reino Unido e na África do Sul. Investigar a disseminação, quanto essas variantes, né, essas linhagens circulam na população e identificar de forma rápida, é muito bom para a gente conseguir adotar medidas estratégicas de contenção do vírus também. Gabriel Valal, pesquisador da Fiocruz em Pernambuco, chama a atenção para o fato de a variante P1 acumular alterações em tão pouco tempo. A luz vermelha que se acendeu é que nós encontramos essa nova modificação no contexto do genoma dessa variante P1. Então, a variante P1 ela já tinha uma quantidade de diferenças que provavelmente deixam ela mais transmissível, né? E agora nós encontramos essa outra diferença, acumulando, assim, provavelmente algum efeito. A próxima fase do estudo é testar o comportamento do vírus com mutação no soro retirado do sangue de pacientes que já tiveram Covid e que têm anticorpos contra a doença. Os pesquisadores afirmam que, se for preciso, as vacinas poderão ser adaptadas para combater a alteração, como a vacina da gripe, que muda todo ano. Mas ressaltam que é preciso evitar novas dificuldades numa situação que já é de extrema gravidade. Os cientistas deixam claro que, por enquanto, a alteração encontrada agora é rara, não é predominante nas variantes do coronavírus que estão circulando no Brasil. Mas a descoberta é mais uma prova de que o vírus está se modificando rapidamente e ganhando tempo com a combinação vacinação lenta e um número cada vez maior de infectados. Esse contexto de pandemia descontrolada é o celeiro, né, que permite, nós estamos dando oportunidade para o vírus adquirir novas variantes, testar novas variantes dentro da população humana. Então, nós precisamos urgentemente controlar a transmissão viral para dar menos oportunidade para o vírus de se replicar. Num novo boletim, a Fiocruz defendeu medidas rígidas para bloquear a transmissão da Covid nos locais que estão na zona de alerta crítico. No momento, só Amazonas e Roraima estão fora dessa zona crítica. As principais recomendações da Fiocruz são a restrição de atividades não essenciais por cerca de 14 dias e o uso obrigatório de máscaras por pelo menos 80% da população. O Brasil passou hoje a marca de 3.000 mortos por Covid em 24 horas, segundo os dados atualizados pelo consórcio de veículos da imprensa. Quem mostra pra gente é o Alan Severiano. Boa noite, Alan. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. De ontem para hoje foram registradas no Brasil 3.158 mortes por Covid. O total de vítimas, assim, chegou a 298.843. É a primeira vez desde o começo da pandemia que passamos de 3.000 mortes em 24 horas. Só para efeito de comparação, os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001, uma das maiores tragédias do século, deixaram 2.977 mortos, a maioria nas duas torres do World Trade Center, que desapareceram depois do impacto dos aviões. De ontem para hoje, o Brasil registrou mais mortes por Covid do que nos atentados de 11 de setembro. Nas últimas 24 horas, 84.996 novos casos foram confirmados, elevando o total para 12.136.615. Assim, a média de casos bateu recorde.
está em 75.288 novos casos por dia, aumento de 9% em 2 semanas, dentro da estabilidade. A média de mortes continua batendo recorde. Agora o país tem média de 2.349 mortes por dia, aumento de 43% em 2 semanas, alta acelerada. No mapa, o panorama pelo país. Com a alta média de mortes em vermelho, aparecem 19 estados e o Distrito Federal. 5 estados estão em estabilidade e aparecem em amarelo. E em azul, 2 estados com queda na média de mortes. Vamos ver como é que está agora o ritmo da vacinação. Nas últimas 24 horas, 514.178 pessoas receberam a primeira dose no país. O total de vacinados chegou a 12.793.737, o que corresponde a 6,04% da população. Passamos dos 6%. A segunda dose foi aplicada em 4.334.905 pessoas, 2,05% da população, passamos de 2%, mas uma marca ainda muito baixa, né? Hoje, 25 estados e o Distrito Federal atualizaram dados da vacinação. Em azul escuro, os que mais vacinaram. Os números mostram o percentual de pessoas que tomaram a primeira dose em relação ao total da população. Ontem, Sergipe apareceu aqui no ranking dos estados que mais vacinaram proporcionalmente. Mas isso aconteceu por um erro. A Secretaria de Saúde de Sergipe informou o dado incorretamente. Os 5 que mais aplicaram a primeira dose até agora foram, pela ordem, Amazonas, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal e Rio Grande do Sul. Vamos falar agora sobre a entrega de vacinas no mês de março. O Instituto Butantan informou que entregou 12.100.000 doses da Coronavac e que até o fim deste mês a previsão é entregar mais 10.600.000, completando assim 22.700.000 doses combinadas com o Ministério da Saúde. Já a Fiocruz informou que entregou em março 1.080.000 doses da AstraZeneca para o Ministério da Saúde distribuir para os estados e que até o fim do mês deve entregar mais 2.820.000 doses, completando assim 3.900.000 doses combinadas com o Ministério para este mês. O que os brasileiros esperam é que essas doses sejam distribuídas e aplicadas o quanto antes para ajudar o país a superar esse momento delicado da pandemia. É preciso acelerar a vacina, sim. Em g1.com.br/coronavírus você encontra outros dados do seu estado e mais informações sobre a vacinação. Renata Bonner. Obrigada, Alain. A seguir, a segunda turma do STF declara o ex-juiz Sérgio Moro parcial num caso que envolve o ex-presidente Lula. Provas do processo do triplex do Guarujá vão ser anuladas. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal concluiu hoje o julgamento sobre a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro na ação que condenou o ex-presidente Lula no caso do triplex do Guarujá. Por 3-2, Moro foi considerado parcial. As provas vão ser anuladas e não poderão ser usadas num eventual novo julgamento. No julgamento que começou em 2018, a defesa do ex-presidente apontou indícios da parcialidade do então juiz Sérgio Moro na condenação de Lula por corrupção e lavagem de dinheiro no caso do triplex do Guarujá. Na época, os ministros Edson Fachin e Carmen Lúcia votaram contra a suspeição de Moro. A sessão foi interrompida com um pedido de vista do ministro Gilmar Mendes e foi retomada há 2 semanas, um dia depois que o ministro Edson Fachin decidiu anular as condenações do ex-presidente na Justiça Federal do Paraná no âmbito da Operação Lava Jato e declarar extintas as ações que questionavam a parcialidade de Moro por entender que não havia mais o que ser analisado nesses casos. Mas Fachin foi voto vencido e a turma decidiu julgar a suspeição. Na retomada do julgamento, os ministros Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski votaram para declarar a suspeição e anular o processo do triplex, e empataram o placar em 2-2. O julgamento foi novamente suspenso pelo pedido de vista de Nunes Marques e foi retomado hoje. O ministro Nunes Marques começou destacando que o habeas corpus usado pela defesa de Lula não é um instrumento jurídico adequado para tratar da suspeição de um juiz, porque não abre espaço para o amplo contraditório, ou seja, para que Moro também se manifeste.
Ressaltou que os fatos colocados pela defesa de Lula, que serviriam para comprovar a suspeição de Moro, já foram exaustivamente discutidos por outras instâncias da Justiça e que, por isso, não seria possível analisá-los novamente. Todos esses fatos já foram objeto de análise em todas as instâncias do Poder Judiciário. É inviável a reanálise de 3 fundamentos nesta via eleita, não só por supressão da competência de instâncias inferiores, mas também porque, na hipótese de suspeição de magistrado, esta depende de provas e da observância do princípio constitucional do contraditório. Nunes Marques afirmou que, para comprovar a suspeição de um juiz, é preciso demonstrar que o magistrado tenha agido com o objetivo de chegar a determinado resultado e que, para isso, são necessárias provas contundentes que demonstrem que houve irregularidade no processo, o que não ficou provado nesse caso. Nunes Marques concluiu que as mensagens apreendidas pela Operação Spoofing não podem ser usadas como provas da defesa, porque foram obtidas pela interceptação ilegal de dados dos aparelhos de autoridades. No caso, procuradores que fizeram parte da Operação Lava Jato de Curitiba. Para o ministro, usar a troca de mensagens seria como legalizar a atividade de hacker no país. E levantou dúvidas sobre a veracidade das mensagens. Se o hackeamento fosse tolerado como meio para a obtenção de provas, ainda que para defender-se, ninguém mais estaria seguro de sua intimidade, de seus bens, da sua liberdade. Tudo seria permitido. No caso em exame, as provas da alegada suspeição são arquivos obtidos por hackers, mediante a violação ilícita dos sigilos telefônicos de dezenas de pessoas, conforme descoberto na Operação Spoofing da Polícia Federal. Mesmo que fosse juridicamente admissível utilizar-se de diálogos obtidos criminosamente como prova em processo judicial, o que entendo claramente vedado, sem qualquer exceção pela Carta Magna, restaria ainda um enorme problema. Pode-se confiar no conteúdo dos arquivos hackeados sem qualquer perícia oficial em contraditório? É fato que, num diálogo, a supressão ou inclusão de uma simples palavra pode mudar todo o seu significado. Como confiar, então, em provas fornecidas por criminosos? Será que uma perícia poderia atestar que as conversas criminosamente interceptadas são autênticas e exatamente fiéis, sem acréscimos ou supressão de qualquer palavra? O que sequer foi feito. Não houve perícia. Nunes Marques também afirmou que não existe uma divisão entre juízes lavajatistas, ou seja, magistrados mais alinhados com as acusações do Ministério Público de um lado, e os garantistas, magistrados que são mais favoráveis às teses dos réus, e que, antes de tudo, é preciso assegurar o devido processo legal. Não há mais espaço para elucubrações fantasiosas sobre juízes antilavajatistas ou juízes garantistas. Penso eu que todo magistrado tem a obrigação de ser garantista. O magistrado deve ter como pressuposto nos seus vereditos o cumprimento das leis e da Constituição. Deve ser garantista do direito em geral. Os direitos e garantias individuais devem ser preservados, independentemente de quem seja o réu. Ao concluir dizendo que é preciso assegurar o devido processo legal, Nunes Marques usou um argumento que o próprio ministro Gilmar Mendes tinha citado em seu voto. Não se combate um crime com outro. Não se combate crime cometendo crime. Não podemos errar, como se supõe que errou o ex-juiz Sérgio Moro, como se supõe que erraram alguns membros do Ministério Público Federal. Seria uma grande ironia e o prenúncio de um looping infinito de ilegalidades aceitarmos provas ilícitas, resultantes, portanto, de um crime, para comprovar um suposto crime praticado para apurar outro crime. E aí registro eu, 2 erros não fazem um acerto. Após o voto do ministro Nunes Marques, o ministro Gilmar Mendes pediu a palavra e, demonstrando grande contrariedade com o voto do colega, repetiu vários argumentos pela parcialidade de Moro proferidos em seu voto 2 semanas atrás. Gilmar discordou das questões processuais apontadas por Nunes Marques. Disse que habeas corpus pode ser usado para declarar ilegalidade em qualquer julgamento. Afirmou que houve irregularidades no processo, como a quebra de sigilo telefônico do escritório da defesa do ex-presidente. Gilmar Mendes também afirmou que os diálogos divulgados pela Operação Spoofing revelam ilegalidades da atuação de Sérgio Moro,
mas que não estava usando as mensagens da operação spoofing para tomar sua decisão. Segundo Gilmar Mendes, não há como questionar posições ditas como garantistas, mas sim ressaltar que é preciso adotar em juízo apenas práticas legais. E criticou como mau exemplo o uso amplo de condução coercitiva pelos integrantes da Lava Jato. Isto, ministro Cássio, com a devida vênia, nada tem a ver com garantismo. Isto é uma indecência. O uso recorrente da condução coercitiva, diz a juíza, para prestar depoimentos, tem por trás, aparentemente, a estratégia de constranger os investigados a prestar esclarecimentos, sem ter conhecimento anterior das evidências que estão em poder dos investigadores, o que é coerente com a estratégia da gestão atemporal das investigações e do rito legal das ações penais. Gilmar Mendes criticou ainda o que chamou de ações combinadas entre o juiz e a força-tarefa. A combinação de ação entre o Ministério Público e o juiz encontra guarida em algum texto da Constituição? Pode-se fazer essa combinação? Essas ações podem ser concertadas e combinadas? Isto tem a ver com o nosso processo acusatório? Isto tem a ver com garantismo? Nem aqui, nem no Piauí, ministro Cássio. O ministro ainda afirmou que, independentemente do resultado do julgamento, o caso já desmoralizou a justiça e voltou a comentar o voto de Nunes Marques. Não se trata de ficar brincando e não conhecer de habeas corpus. É muito fácil não conhecer de habeas corpus. Atrás, muitas vezes, da técnica de não conhecimento de habeas corpus, se esconde um covarde. E Rui falava. O bom ladrão salvou-se, mas não há salvação para o juiz covarde. Depois de Gilmar, Lewandowski também pediu a palavra. Relembrou pontos de seu voto e reafirmou o que considera atitudes ilegais de Sérgio Moro no julgamento do triplex do Guarujá. O ministro Nunes Marques retomou a palavra. Afirmou que não teve intenção de desqualificar os votos de Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski e que seu voto foi bastante claro. Nunes Marques disse que quem ainda não o conhece terá 26 anos, o tempo que falta para a aposentadoria dele no STF para conhecer. O que eu quero dizer é que, diante de tudo que foi dito e de várias vezes que eu fui mencionado, o meu contributo é o silêncio. Eu não vou fazer réplicas ou tréplicas do meu voto, entendo que expus as minhas ideias com solar clareza. E esse silêncio é exatamente homenagem em respeito aos votos divergentes. Queria também fazer 2 registros. O primeiro não é para ninguém da corte, mas para os que estão nos assistindo, né? Quem me conhece sabe que eu não me inibo com nada e que eu não temo ninguém nesse plano. Eu sou temente apenas a Deus. Para os que não me conhecem, ainda tem um pouco mais de 26 anos para conhecer. A sessão prosseguiu com um pedido da ministra Carmen Lúcia para refazer o voto dela. Ela havia votado contra a suspeição de Moro em 2018, no início desse julgamento. E agora mudou de entendimento, formando maioria para reconhecer a parcialidade do então juiz Sérgio Moro. Carmen Lúcia disse que estava fazendo isso porque novos elementos foram juntados ao processo, permitindo uma nova análise dos fatos levantados pela defesa do ex-presidente Lula. Carmen citou 4 pontos: a condução coercitiva de Lula, a interceptação telefônica dos advogados do ex-presidente, a divulgação de conversas gravadas entre Lula e a então presidente Dilma Rousseff e o fim do sigilo de trechos da delação premiada do ex-ministro Antônio Palocci às vésperas da eleição de 2018. Segundo Carmen Lúcia, quando deu seu voto em 2018, esses elementos ou não estavam no processo ou não estavam comprovados. Neste momento processual, que como realcei desde a sessão anterior, se deu relevo a uma série de dados que não se tinha no primeiro momento, tenho para mim que, além dos elementos que se foram adensando neste processo, alguns dados novos foram sendo introduzidos para clarear alguns dados que não tinha, na minha compreensão, uma comprovação inicial, naquele primeiro momento,
A mim não se mostraram suficientes os dados avulsos, eu diria, e pelos quais se buscava o reconhecimento da suspeição do juiz processante. Garantir que o direito não se descumpra por uma conduta parcial do julgador. Isto torna suspeito o julgamento, o próprio resultado julgado. Carmen Lúcia afirmou que uma das principais garantias do réu é um julgamento justo e imparcial. Eu acho que nenhum ser humano tem o direito de se sentir sujeito de perseguição criminal com um direcionamento que se imponha para qualificar ou desqualificar alguém mediante uma atuação dirigida contra a sua pessoa. Pode até ser que disto se valha para outros objetivos, mas o certo é que todo mundo tem o direito de imaginar-se e acreditar-se julgado, processado, investigado por uma contingência do Estado e não por um voluntarismo de um determinado juiz ou de um tribunal. Durante seu voto, Carmen Lúcia frisou que o voto dela se restringe somente ao julgamento do ex-presidente Lula na ação sobre o triplex do Guarujá e que a suspeição de Moro não pode ser estendida a outros réus e processos. Esta peculiar e exclusiva situação do paciente desse habeas corpus, Luiz Inácio Lula da Silva, faz com que eu me atenha a este julgamento, a esta singular condição demonstrada relativamente ao comportamento do juiz processante em relação a este paciente. E não se diga que poderia haver outras extensões, nada disso com outros casos que tenham sido conduzidos pelo mesmo julgador. Nem acho que seja extensível, porque em relação a cada parte, cada juiz se conduz de uma forma. Não faço juízo prévio na condição, portanto, de suspeição do julgador em relação a outros casos. Estou julgando este caso, me atendo a este. Por fim, Carmen Lúcia ressaltou que, ao considerar o então juiz Sérgio Moro parcial no caso do triplex do Guarujá, não colocou em julgamento a validade da Operação Lava Jato. Acho o combate à corrupção importante, não distorço, portanto, do que eu estou dizendo e faço questão de reafirmar, isto não diz respeito a ninguém, porque acho que todos nós aqui temos o mesmo apreço pela ética, muito mais pela ética na coisa pública, na gestão da coisa pública. Não estou, portanto, fazendo nenhum tipo de referência ao julgamento da operação denominada Lava Jato. Estou julgando o caso de um paciente que foi julgado no fluxo destes procedimentos. Antes da conclusão da sessão, o ministro Edson Fachin pediu a palavra para reafirmar pontos de seu voto contra a suspeição de Sérgio Moro. Fachin disse que os fatos que constam no processo agora já estavam presentes desde 2018, quando a ação começou a ser analisada na Corte. Não há absolutamente argumento novo, em meu modo de ver, apto a justificar o efeito revisional pedido pela sempre atilada e combativa defesa técnica. Não há nenhum elemento inédito nessas alegações. Como disse e repito, em meu modo de ver, desde a impetração, os elementos são esses que aí estão. Não há nenhum elemento inédito nessas alegações que permitiria afastar a presunção de imparcialidade do magistrado. Edson Fachin fez uma defesa da Lava Jato. Disse que a operação revelou um grave problema criminal em órgãos e instituições. Cobrou também uma análise do Supremo sobre a validade das mensagens obtidas na Operação Spoofing, mas afirmou que conversas individuais entre as partes com juízes são legais no Brasil. O Código de Ética da Magistratura, aprovado pelo Conselho Nacional de Justiça, durante a gestão na presidência do eminente ministro Gilmar Mendes, admite as comunicações diretas entre as partes e os magistrados. Além disso, tanto o Estatuto da Advocacia, Lei 8.906 de 1994, quanto a Lei Orgânica do Ministério Público, Lei 8.625 de 93, concedem a seus respectivos membros
o direito de ingressar livremente nas salas de sessões dos tribunais, mesmo além dos cancelos, das divisas, das portas que separam a parte reservada aos magistrados e de se dirigir diretamente aos magistrados. A decisão da segunda turma, por 3-2, de considerar parcial o então juiz Sérgio Moro, anulou todos os procedimentos feitos durante o processo do triplex do Guarujá. Como esse caso foi encaminhado para a Justiça Federal do Distrito Federal por ordem do ministro Edson Fachin, uma nova apuração vai ter que começar do zero, o que inclui eventuais novas buscas, quebras de sigilos e outros atos que possam ajudar na coleta de provas. A seguir, o IBGE teme que a previsão de cortes no orçamento torne inviável o censo demográfico. A proposta de orçamento do governo para 2021 prevê o corte de recursos do censo demográfico. O IBGE teme que isso torne a pesquisa inviável. É lei. O censo demográfico deve ser realizado pelo IBGE a cada 10 anos. São coletados dados sobre renda, educação, acesso a serviços, perfil das famílias. Informações socioeconômicas e demográficas que são usadas para definir políticas públicas. O último censo foi realizado em 2010, mas o previsto para o ano passado foi adiado por causa da pandemia. E se tivesse sido realizado, já seria com um orçamento bem menor do que os 3 bilhões e 400 milhões de reais pedidos pelo IBGE. Depois da pressão do governo federal, o Instituto teve que enxugar a pesquisa e o custo passou para 2 bilhões e 300 milhões de reais. Com o censo adiado, o governo cogitou destinar os recursos para outros ministérios, como o da Defesa, mas depois mudou de ideia e usou o dinheiro do combate ao coronavírus. A pesquisa foi então remarcada para este ano, de agosto a outubro. E, novamente, o trabalho pode não acontecer. O orçamento previsto pelo governo para a realização do censo neste ano era de 2 bilhões de reais. Mas, em seu parecer final, que ainda será votado na Comissão Mista de Orçamento, o relator, o senador Márcio Bittar, do MDB, cortou 1.760 milhões de reais. E o que sobra não é suficiente para bancar a pesquisa. Em nota, o IBGE confirmou que o corte inviabilizaria a operação e que espera que esse cenário seja revertido. Em entrevista à Globo News, o economista e ex-presidente do IBGE, Sérgio Bessermann, disse que o impacto sobre as políticas públicas é gigantesco, que para além de mostrar o número de brasileiros, o censo aponta o que os brasileiros precisam. Políticas de emprego, onde devem haver escolas, onde estão faltando hospitais, a repartição de grande parte do dinheiro que é encaminhado aos municípios depende da população. Então, você pode estar dando dinheiro para município que diminuiu e faltando em outros municípios onde aumentou. É uma perda completa de eficiência da política pública, que significa perder muito mais dinheiro do que aquilo que será economizado com essa decisão absurda. O senador Márcio Bittar não respondeu às nossas tentativas de contato. Depois de passar pela comissão mista, o orçamento precisa ser aprovado pelo plenário do Congresso. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio, recusou o recurso do presidente Jair Bolsonaro contra medidas de restrição decretadas por 3 governadores. O presidente Bolsonaro pediu que fossem considerados inconstitucionais os decretos dos governadores do Rio Grande do Sul, Distrito Federal e Bahia, que restringem o funcionamento de atividades não essenciais e determinam o toque de recolher para limitar a circulação de pessoas do fim da noite até a madrugada do dia seguinte. Contrário ao isolamento social, Bolsonaro argumentou que as medidas só poderiam ser adotadas com base em lei elaborada por legislativos locais e não por decretos de governadores. A ação é assinada apenas pelo presidente Jair Bolsonaro. O ministro Marco Aurélio ressaltou que a Constituição estabelece que o presidente pode propor a ação, mas não pode assinar sozinho.
e destacou que a ação deveria ter sido assinada também pelo advogado-geral da União, José Levi. Marco Aurélio afirmou que, diante do erro grosseiro, não cabe o saneamento processual, não cabe sequer uma correção na ação para seguir com o processo. E indeferiu o pedido do presidente Bolsonaro. Ele ressaltou que, como existe o que os juristas chamam de vício formal, a ação não deve nem ser analisada pelo plenário. O ministro Marco Aurélio não chegou a julgar o mérito do caso, mas, em diversas vezes, afirmou que o presidente Bolsonaro precisa se articular com estados e municípios no combate à Covid. O ministro citou decisão unânime dos ministros do Supremo de abril do ano passado. Naquele julgamento, os ministros seguiram o voto do próprio Marco Aurélio, que decidiu que prefeitos e governadores têm autonomia para adotar medidas contra a pandemia, sem desconsiderar o papel do governo federal. Na decisão de hoje, o ministro afirma que o artigo 23 da Constituição prevê um condomínio integrado por União, estados e municípios voltado a cuidar da saúde e assistência pública. E concluiu: ante os ares democráticos vivenciados, imprópria a todos os títulos é a visão totalitária. Ao presidente da República cabe a liderança maior, a coordenação de esforços visando ao bem-estar do brasileiro. O governo ainda pode recorrer ao plenário do Supremo da decisão do ministro Marco Aurélio. Nesta terça-feira, em que o Brasil ultrapassou a marca de 3.000 mortes por Covid num único dia, o presidente Jair Bolsonaro fez um pronunciamento em rede nacional. Ao longo desses 12 meses de pandemia, os brasileiros viram o presidente pôr em dúvida a eficácia da vacina do Butantan, que chamava de vacina chinesa. Mas no discurso de hoje, Bolsonaro disse que sempre foi a favor das vacinas. O presidente também se notabilizou por provocar aglomerações e por desprezar o uso de máscaras. Mas hoje afirmou que sempre fez tudo para combater a pandemia. O presidente não mencionou a sexta diminuição do número de doses de imunizantes divulgada hoje mesmo pelo Ministério da Saúde. Ao contrário, ele disse que as vacinas estão garantidas. O presidente se solidarizou com as famílias das vítimas e, numa mudança radical de tom, finalmente defendeu a vacinação em massa. Desde o começo, eu disse que tínhamos dois grandes desafios: o vírus e o desemprego. E, em nenhum momento, o governo deixou de tomar medidas importantes, tanto para combater o coronavírus, como para combater o caos na economia, que poderia gerar desemprego e fome. Sempre afirmei que adotaríamos qualquer vacina, desde que aprovada pela Anvisa. E assim foi feito. Hoje somos produtores de vacina em território nacional. Mais do que isso, fabricaremos o próprio insumo farmacêutico ativo, que é a matéria-prima necessária. Quero tranquilizar o povo brasileiro e afirmar que as vacinas estão garantidas. Ao final do ano, teremos alcançado mais de 500 milhões de doses para vacinar toda a população. Muito em breve retomaremos nossa vida normal. Solidarizo-me com todos aqueles que tiveram perdas em suas famílias. Que Deus conforte seus corações. Estamos fazendo e vamos fazer de 2021 o ano da vacinação dos brasileiros. No momento desse pronunciamento, teve panelaço contra o presidente Jair Bolsonaro em 16 capitais, nas 5 regiões do país. O documentário Cercados foi selecionado para o festival canadense Hot Docs, um dos maiores eventos de documentários do mundo.
Dirigido por Caio Cavechini, Cercados foi gravado no Rio, em São Paulo, Brasília, Manaus e Fortaleza. E mostra os desafios da cobertura da imprensa no primeiro ano da pandemia no Brasil. Tomei alguns chutes, tomei uma cotovelada. O documentário registra os hospitais lotados, os cemitérios beirando o colapso. Nossa, ver as pessoas enterradas assim, 5 de uma vez, as famílias ali. A movimentação na portaria do Palácio da Alvorada, além das reuniões de pauta dos principais veículos de comunicação do país. Eu vou dizer, hoje nós estamos batendo 10 mil. Cercados tem roteiro assinado por Caio Cavechini e Eliane Scardovelli e está disponível no Globoplay. A câmera sempre vai estar ligada e pronta para esses momentos, né? Até quando a gente vira alvo, né? O Jornal da Globo depois de Profissão Repórter. Boa noite. Boa noite, até amanhã.